Hoje você vai aprender um pouco sobre o capítulo 2, que começa a partir da página 13 na aula de Física. Este capítulo ele trata da introdução ao estudo da cinemática. E a cinemática, que é uma das áreas da física que estudam o movimento, tem em sua palavra a mesma origem da palavra cinema, uma origem grega, onde o radical cine é sinônimo de movimento. A cinemática ela lida com três conceitos básicos, que são o conceito da posição, do referencial e do instante de tempo. O referencial, que é o primeiro conceito fundamental de nós entendermos, nos diz que um dado referencial pode ser um corpo que auxilia a identificar o movimento de outro corpo ou de outras coisas. Assim, a gente pode dizer que o referencial é como um ponto de vista, é a partir de que nós vamos realizar as nossas medidas e as nossas observações. Os conceitos de posição e de instante de tempo já apresentam grandezas físicas, algumas delas tratadas na nossa aula anterior. A grandeza de posição, ela estabelece a localização de um corpo num dado referencial. Então, a posição mede quantos metros ou quantas unidades de medida de comprimento algo está em relação a um ponto de referência, em relação a um referencial. A unidade padrão que nós utilizamos é o metro. Tudo bem? O instante de tempo ele está associado à percepção de um evento momentâneo. Então, seria como um flash, um estalo. Coisas momentâneas nos definem o que podemos chamar de instante de tempo. E sua unidade padrão é o segundo. A posição ela deriva para a gente um novo conceito, que é o conceito de deslocamento. O deslocamento, ele relaciona a mudança da posição de um corpo, a variação da posição de um corpo. Nós podemos obter este valor através da diferença de duas posições. A posição posterior, também chamada de posição final, menos a posição anterior, ou também chamada de posição inicial. O que indica para nós uma variação de uma determinada grandeza é o símbolo delta, que é esse triângulo aqui ao lado do S, que é a notação para a posição. O intervalo de tempo funciona de maneira similar ao deslocamento. Ele nos mostra a diferença entre dois instantes de tempo. Portanto, pode ser calculado pela mesma forma. A diferença entre um tempo posterior e um tempo anterior entre dois eventos. Esses dois conceitos unidos, o conceito de deslocamento e o conceito de intervalo de tempo, nos fornecem o conceito de velocidade escalar média. A velocidade ela é uma taxa que relaciona o quanto se desloca em um intervalo de tempo. Portanto, o quanto se desloca mostra para nós o delta S. Em um indica uma divisão. Intervalo de tempo é o nosso delta T. E com isso, nós construímos as bases para o entendimento da cinemática. Dando continuidade, o capítulo 2 também trata do chamado movimento retilíneo uniforme, conhecido como MRU. Este é um movimento uniforme. A palavra uniforme nos dá uma dica de como o movimento se
trata, né? Qual é a sua definição? Quando nós enxergamos uni indica e forme indica forma. Portanto, é um movimento que acontece de um único modo. A grandeza que está associada à identificação do movimento de algum corpo é a velocidade. Portanto, a definição deste movimento caracteriza-se pela velocidade constante, ou que não muda durante o movimento. Então, o movimento retilíneo uniforme tem como principal característica a velocidade constante. Além de ele ser uniforme, neste caso também é retilíneo, onde ret indica reta e líneo, linha. Então, analisaremos somente movimentos em linha reta. Ao observarmos a definição da velocidade constante, podemos fazer uma análise através de um exemplo. Quando nós viajamos de uma cidade a outra, numa rodovia, é comum que os carros percorram distâncias no limite de velocidade. Então, num dado trecho da rodovia, que nós podemos assumir como a origem do movimento, portanto, a posição inicial vale 0 e o tempo inicial vale 0. Ao observarmos este mesmo veículo posteriormente num tempo de meia hora, ele estaria na posição de 45 km, pois manteve sua velocidade constante de 90 km por hora durante este intervalo de tempo. Assim, nós conseguimos prever a localização dos corpos através da chamada equação do movimento. A equação do movimento tem a sua definição partindo da própria grandeza de velocidade, onde nós observamos no quadro anterior que o deslocamento em um dado intervalo de tempo é intitulado de velocidade. Esta relação é intitulada de velocidade. Num deslocamento, pela nossa definição, nós temos a diferença do valor de posição final com o valor de posição inicial. E ali, na nossa situação, onde o tempo inicial vale 0, nós encontramos que a diferença tempo final menos tempo inicial será menos 0. Isto tudo é igual a velocidade. Assim, nós podemos concluir que t menos 0 sobrará somente o t, que multiplicado pelos dois lados da igualdade, o que resulta um t surgindo aqui ao lado do v, nós teremos S menos S0 é igual a V vezes T. O S0 que está subtraindo aqui pode aparecer do outro lado adicionando, ao somarmos S0 dos dois lados da igualdade, chegando finalmente à equação S é igual a S0 mais V vezes T, que é a equação horária do movimento uniforme. Nas análises físicas, outra linguagem que nós utilizamos é a linguagem gráfica. E o movimento retilíneo uniforme, ele tem a análise através de 3 gráficos exemplo, que eu destaquei aqui para vocês. Os dois primeiros são gráficos, como os eixos indicam, de posição em relação ao tempo, e o último é um gráfico de velocidade em relação ao tempo. Todos os 3 gráficos têm uma identificação em comum que é importante de vocês aprenderem ao fazerem a leitura de qualquer gráfico. Ao colocarmos o eixo de tempo na horizontal, o valor onde o tempo vai ser igual a 0 é no encontro com o eixo vertical. Portanto, nós teremos que a posição deste instante de tempo
é a posição do tempo igual a zero, também conhecida como posição inicial. Então, teremos aqui posição inicial, teremos aqui também posição inicial e aqui, como é um gráfico de velocidade em relação ao tempo, teríamos a velocidade inicial. Mas reparem, a velocidade ela não muda, pois afinal este é um movimento uniforme. Portanto, nós podemos chamar somente de velocidade. Nos dois primeiros gráficos, nos gráficos de posição por tempo, nós conseguimos observar o valor da velocidade a partir da inclinação da reta, por duas análises. Essa sendo uma reta, gráficos de reta vindos dessa função aqui, eles, quando analisada a função, têm relação com o coeficiente angular da reta, que é o que acompanha a variável, a velocidade. Então, quando a inclinação é positiva, a velocidade é positiva. Quando a inclinação é negativa, a velocidade é negativa. Outra forma de nós enxergarmos isso é analisando o comportamento da posição com o passar do tempo. Ao observarmos instantes de tempo posteriores ao zero, nós obteríamos que a posição referente a esses instantes é cada vez maior neste primeiro gráfico. Portanto, aqui nós encontramos uma velocidade positiva, um movimento progressivo. Aqui, ao fazermos essa mesma análise, olhando para as posições em diferentes instantes de tempo, vemos que as posições estão diminuindo. O movimento está voltando em relação à origem. Logo, a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado. Aqui, mais uma vez, como a velocidade é constante em diferentes instantes de tempo que nós observarmos, sempre obteremos o mesmo valor de velocidade. Para encerrarmos, algumas questões sugeridas para vocês praticarem um pouco do conteúdo apresentado na aula de hoje estão presentes na página 16, 17 e 18. Da página 16, eu recomendo que vocês resolvam as questões 1, 2 e 3. Da 17, as questões 7, 8 e 9. E, como um desafio, a questão 13 da página 18. Qualquer dúvida, procurem seus mediadores e estudem.